A paz para todos. Vamos ver um assunto muito importante, né? E em partes é até polêmico, com relação ao dom de língua, baseado pela Bíblia. Pode falar em língua ou isso é sem apoio bíblico? Então é o que nós vamos ver, né? Neste momento, né? Baseado nos textos bíblicos. E aí você pode estar fazendo o seu comentário, né? O que você acha, o que você entende. O texto está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 14, e o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é melhor do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, já do início, é muito importante já ter essa ciência. Como era a igreja de Corinto? É uma igreja boa, uma igreja estável ou não? Na própria epístola já nos mostra que a igreja de Corinto não era uma igreja estável. Igreja de Corinto, uma igreja fraca e complicada. Vamos encontrar isso em 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 10. Lá havia uma polêmica entre os irmãos. Um dizia que era de Paulo, outros diziam que era de Saulo, outros diziam que era de Pedro. E também 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 2, o apóstolo Paulo foi bem direto com eles e falou que eles eram carnais, porque as obras deles não estavam correspondendo àquilo que a palavra de Deus vinha ensinando. Também 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 17, ali quando eles ajuntavam para cear, o apóstolo Paulo disse que o ajuntamento deles era para piorar a situação, porque durante a ceia eles faziam muitas coisas erradas. E vamos encontrar outros textos bíblicos, baseados em Coríntios mesmo, mostrando a realidade da igreja de Corintos. Então, a igreja de Corinto, uma igreja fraca e complicada. Então, esta epístola, de Coríntios, ela foi dirigida para esses irmãos. Os irmãos fraco e complicado. Voltando aqui para o texto, o apóstolo Paulo disse que o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. E ele disse que ele queria que todos falassem língua, mas também ele preferia que profetizasse. Agora, a não ser que tivesse intérprete. Se tivesse intérprete, aí tudo bem, mas do contrário, aí ele disse que o que profetiza é maior, porque vai trazer edificação para a igreja. Agora, o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Baseado no Novo Testamento grego analítico, nos traz uma clareza ou uma luz. Língua. Que língua que é essa? Que o apóstolo Paulo está se referindo? Seria língua das nações? Ou um outro tipo de língua? O que seria isto? E quando vamos para o Novo Testamento grego analítico, mostra que esta língua que Paulo está se referindo não seria a língua das nações, mas uma língua sob a ação do Espírito Santo.
que todas as vezes que aparecer na Bíblia Sagrada, a palavra glossê, é uma língua sob a ação do Espírito Santo. Por que glossê é uma língua sob a ação do Espírito Santo? Porque é um substantivo dativo feminino singular. Então isso aqui é um dativo. E se é um dativo, realmente não é uma língua não é língua das nações, mas é uma língua sob a ação do Espírito Santo. E também no dicionário de grego, na página 110, também nos traz esta resposta. Então, nesses dois versículos, o versículo 4, o versículo 5, que Paulo aqui fala sobre língua, né? Esta é uma língua dada sob a ação do Espírito Santo. Então é muito importante já a gente analisar os textos bíblicos já com essa ciência, para não trazer uma interpretação equivocada no texto. Ou seria, nós temos que fazer o quê? Temos que procurar extrair aquilo que está no texto e nunca injetar os nossos pensamentos no texto, né? Porque senão vamos estar injetando a nossa vontade, a nossa imaginação. Quando vamos aqui, dentro do capítulo 14, né, no versículo 12 e o versículo 13 diz assim: assim também vós desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Então, no versículo 12, o apóstolo aqui disse: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então o apóstolo Paulo está orientando que é muito importante buscar os dons espirituais para o quê? Para a edificação da igreja. E quando vamos para o versículo 13, ele disse que pelo que o que fala língua estranha, ore para que interprete. Então veja bem, se a pessoa está falando em língua e deve orar para interpretar, então o próprio texto já nos lança uma luz. Porque se fosse língua das nações, aí não seria orar para interpretar. Aí tem que estudar, vai ter que entrar numa escola e estudar o idioma. E esta língua aqui também no versículo 13, no original, no grego, aparece a palavra glossê. E esse glossê, ele é um dativo. E sendo um dativo, não é língua das nações, mas sim uma língua sob a ação do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que está falando esta língua, a pessoa ela não sabe falar, mas é o Espírito Santo de Deus que está falando sobre a pessoa. Então é isto que o texto está nos mostrando. Agora veja bem, do mesmo capítulo, versículo 18 e o versículo 19. Veja bem o que Paulo disse: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Algumas pessoas interpretam que aqui Paulo dava graças a Deus porque falava mais língua do que todos os irmãos. E estas línguas que Paulo falava, porque ele era um poliglota, ele falava vários idiomas, sem dúvida. Paulo falava vários idiomas, mas aqui no versículo 18 e o 19, esta língua que ele está se referindo, aqui não seria língua das nações,
mas uma língua sob a ação do Espírito Santo. Por quê? No versículo 18 aqui aparece línguas. E esta línguas, ela é um dativo e ela está no plural. Então, no Novo Testamento grego, aqui vai aparecer a palavra glossais. Então, um dativo no plural. E quando aparece a palavra glossê, é um dativo no singular. Então, Paulo, dando graças a Deus, porque ele também falava em línguas estranhas. E quando vamos para o versículo 19, ele falou que ele prefere falar 5 palavras aonde todas as pessoas possam entender. É do que falar 10.000 palavras em língua desconhecida. Paulo orientando a igreja para buscar os dons. Esta língua desconhecida, na Bíblia grega, ou Novo Testamento grego, aqui vai aparecer a palavra glossê. E se é glossê, é um dativo. Está no singular. Isso tem uma língua sobre a ação do Espírito Santo. Ou seria, Paulo orientando aos irmãos, ele falou, olha, eu prefiro falar apenas 5 palavras, onde todas as pessoas vão entender, do que falar 10.000 palavras em língua dada pelo Espírito Santo, aonde ninguém entende. É isso que o apóstolo Paulo está orientando. Seria, como foi dito no início, a igreja de Corinto, uma igreja complicada, uma igreja fraca. Então, os irmãos aqui, nessa época, queriam o quê? Todos queriam buscar esse dom de Deus, falar em língua, e outros dons ficavam esquecidos. Mas Paulo estava orientando que não. Mesmo, Paulo aqui afirmando, baseado no original, que esta língua não era a língua das nações, era a língua dada pelo Espírito Santo. Mesmo sendo uma língua dada pelo Espírito Santo, mas a igreja deveria buscar outros dons, para não ficar só em um dom, porque isso não iria trazer edificação para a igreja. Seria, por exemplo, como hoje nos nossos dias. Aí a pessoa, todo mundo vai à igreja só para pregar. Aí ninguém ora, ninguém louva a Deus, ninguém faz nada. Não vai atrás das pessoas visitar, não faz programa em televisão, nem rádio, enfim, não usam as redes sociais para evangelizar. Aí fica na igreja todo mundo querendo só pregar ali no púlpito da igreja. Quer dizer, vai ficar uma igreja sem edificação. Então é necessário pregar? Sim. É necessário também pregar nas ruas? Sim. É necessário usar as redes sociais? Sim. É necessário louvor, orar, jejum? Sim. Então esta é uma igreja completa. Então, o que estava acontecendo ali nos dias do apóstolo Paulo, aqui na igreja de Corinto, simplesmente a igreja queria falar somente em língua. E isso ficava sem edificação. Por quê? Porque ninguém entendia, nem a pessoa que estava falando estava entendendo. Agora, como que a igreja vai crescer, usando um idioma onde ninguém está entendendo? Então, Paulo estava orientando. Aqui Paulo não estava proibindo, porque o próprio Paulo disse, olha, eu dou graças a Deus, porque eu falo mais línguas do que todos vocês. E esta língua que Paulo está afirmando aqui, quando vamos para o original, que seria o grego do Novo Testamento, no grego analítico, aqui aparece, essa aqui está no dativo, no plural. Todas as vezes que aparece no dativo, uma língua sob a ação do Espírito Santo. E aqui aparece a palavra glossais. E depois vamos aqui para o versículo 21, que diz assim, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falar este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. O versículo 22, de sorte
que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então nós podemos observar aqui nesses 2 versículos. No versículo 21, como está escrito na lei, por gente de outras línguas. Agora esta língua aqui já não está no dativo. E se não está no dativo, não é línguas de Deus, línguas sob a ação do Espírito Santo. Não. Agora esta língua aqui é a língua das nações, porque não está no dativo. E também no versículo 22, que Paulo falou assim, olha, as línguas, elas são um sinal, não é para os fiéis. Esta língua é um sinal para os infiéis. Agora a profecia não, é um sinal para os fiéis. Então veja bem, também no versículo 22, esta línguas também não é línguas dada pelo Espírito Santo. Porque esta línguas que está no versículo 22 não está no dativo. E se não está no dativo, não é língua sob a ação do Espírito Santo. Aqui esta é língua das nações. Quando Israel estava em obediência ao Senhor Deus, eles venciam seus inimigos. A nação de Israel era protegida, eles tinham um domínio. E quando eles estavam em desobediência a Deus, desobedecendo às leis e os estatutos de Deus, era uma nação fracassada. Outras nações entravam no país e invadiam o país deles. Então, quando outro país, nações estranhas, entrava em Israel e invadia Israel, o que eles ouviam? Pessoas de outras nações usando um outro idioma, ou seja, línguas estrangeiras. Isso vamos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 28 e o versículo 49. Deuteronômio 28, 49 diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Está bem claro, não está? Então Paulo estava se referindo a isso. Quando Israel estava em desobediência a Deus, Israel era fracassado. Outras nações entravam dentro de Israel e eles iriam ouvir pessoas de outras línguas falar, como diz o texto aqui, línguas que eles não iriam entender. E quando lemos aqui todo o texto e o contexto, vamos ver o quê? Que Israel estava em desobediência ao Senhor Deus. E também vamos encontrar essa resposta em Isaías, no capítulo 28, e o versículo 11, que diz assim: pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Então, a confirmação. Quando Israel estava em desobediência, outras nações invadiam o país, e eles ouviam pessoas de lábios estranhos falar dentro do país deles, dentro de Israel. E quando lemos também aqui o contexto e texto, vamos ver que Israel estava em desobediência a Deus. Israel tinha virado as costas para Deus. E quando Israel fazia isso, outras nações invadiam, outras nações dominavam. E eles ouviam pessoas de outras línguas falando dentro de Israel. Então, o que está aqui, 1 Coríntios 14, 21 e 22, aí seria isto. Agora, quando
Vamos para o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrar um indouto ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se toda a igreja profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Agora, esta língua que todos estão falando, se entrar um indulto, vão falar, olha, vocês estão loucos. Então aqui está no plural, línguas. Todos estão falando em línguas. Esta língua aqui, ela está no dativo. Então, se ela está no dativo, aí no original, que é no Novo Testamento, em grego, vai aparecer a palavra glossais. Glossais está no dativo. E se está no dativo, é uma língua sob a ação do Espírito Santo. Mas mesmo sendo sob a ação do Espírito Santo, se todos estiverem falando esta língua que ninguém entende, as pessoas não vão entender. Como diz aqui o apóstolo Paulo, olha, vão falar que vocês estão loucos. Então, o que está acontecendo? Paulo está orientando a igreja para que possa ser uma igreja equilibrada. Não ficar apenas fazendo todo mundo a mesma coisa, mas que eles pudessem, cada um, buscar um tipo de dom, para que fosse uma igreja equilibrada, para que outras pessoas pudessem compreender o Evangelho, compreender a palavra do Senhor Deus. Versículo 27, 28 e 29 diz assim: e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2, e quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Estas línguas aqui também, que Paulo está se referindo, não é a língua das nações. Aqui no versículo 27 está a língua. Na Bíblia, que é o Novo Testamento grego, aparece a palavra glossê. E se é glossê, está no dativo. E se está no dativo, é uma língua sob a ação do Espírito Santo. Mas veja bem, mesmo sendo sob a ação do Espírito Santo, Paulo aqui orientou que deveria ser feito isso por 2, e no máximo 3, e cada um por sua vez, e que tivesse intérprete. E se não tivesse intérprete, então que ficasse calado. Aí muitos pegam esses textos e interpretam de forma equivocada, falando assim, olha, né, se fosse uma língua dada pelo Espírito Santo, Paulo não ia mandar ficar calado. Muitos interpretam dessa natureza. Mas fazer uma interpretação dessa natureza com base em quê? Então, esta língua que Paulo está se referindo, língua sob ação do Espírito Santo. Se for para muitas pessoas falar, ele disse que era melhor ficar calado, se não tivesse intérprete. E agora fica assim, muitas pessoas ficam assim, mas como assim? Mas quando vamos para a Bíblia, o Novo Testamento grego, realmente mostra com toda clareza que esta língua, glossê, dativo, sob a ação do Espírito Santo. Mas veja bem que Paulo aqui, ele estava orientando a igreja. Como foi dito no início, uma igreja fraca e uma igreja complicada. Então Paulo estava orientando eles. Agora, quando vamos para o versículo 34 e o versículo 35, veja bem a importância
de não se fecharmos a um versículo ou pegar ao pé da letra, senão podemos interpretar o texto errado. Aí no versículo 34 e o versículo 35, o que Paulo diz aqui? Para a mesma igreja, que as mulheres ficassem caladas na igreja, para não falar nada, e que aprendessem em casa com o marido. A pergunta que eu faço é essa: qual é a igreja que faz isso? Não existe. E também baseado em outros textos bíblicos, nós vamos encontrar que existiam muitas mulheres que eram profetisa. Vários outros textos bíblicos, o apóstolo Paulo agradecendo às irmãs por ajudar no evangelho. Então, cada caso é um caso. Nesse caso, na igreja de Corinto, as irmãs que estavam falando estavam gerando problema. Então, Paulo pediu para ficar calada e que aprendesse em casa com o marido. Seria também no versículo 28 e o versículo 29. 2 ou 3 para falar em línguas. Isto é, cada um por sua vez. E que tivesse intérprete. E que se não tivesse intérprete, que ficasse calado. Então agora é necessário entender o quê? O que estava acontecendo na época? A igreja de Corinto estava simplesmente querendo falar somente em língua. E Paulo trouxe esta orientação que desta forma realmente não seria bom, realmente iria complicar. E depois também não podemos observar que existe um outro texto bíblico que diz assim, olha, operando Deus, quem impedirá? Ou seria, Deus ele opera da forma que ele bem entende. E também quando vamos para 1 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 11 fala assim, olha, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo ele reparte a cada um como quer. Aí agora quando vamos para Atos, Atos 2, e o versículo 3 e o versículo 4, veja bem. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Esta línguas aqui, ela não está no dativo. Ela está no plural. Ela não está no dativo. Então, se ela não está no dativo, essa língua não é a língua sob a ação do Espírito Santo. E o próprio texto nos traz essa luz. Como língua de fogo. Então essa língua seria o quê? Como se fosse uma língua de fogo, mas não uma língua sob a ação do Espírito Santo. Quando vamos para o versículo 4, que diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, estas línguas aqui, no Novo Testamento grego analítico, ela está no dativo. E se ela está no dativo, ela é dada pelo Espírito Santo. Ou seja, a pessoa está falando sob a ação do Espírito Santo. Então veja bem que esta língua, no versículo 4, ela está no plural, está no dativo. Da mesma forma, do 1 Coríntios, no capítulo 14, e o versículo 27 e o versículo 28, que Paulo diz assim, 2, no muito 3, falar em línguas, cada um por sua vez. E, se não tiver intérprete, fique calado. A mesma língua de Coríntios 14, o versículo 27 e 28, é a mesma que está aqui.
as pessoas que estavam falando lá, em Coríntios 14, 27 e 28, falando sobre a ação do Espírito Santo. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que estava lá está aqui. Atos 2 e o versículo 4. Então veja bem, isto está no Novo Testamento grego analítico. Aí não tem como falar não, porque está no original. Aí depois quando vamos aqui para o versículo 11, que diz assim: cretenses e árabes, todos os temos ouvir em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Versículo 11. Línguas. Está no plural, é um dativo. E no Novo Testamento grego analítico aparece a palavra glossais. Então, é uma língua sob a ação do Espírito Santo. Só que aqui foi uma língua sob a ação do Espírito Santo, mas foi uma língua das nações. Ou seja, os falantes, eles não dominavam esse idioma, mas sob a ação do Espírito Santo, eles começaram a falar na língua das nações. Por quê? Porque aqui os cretenses, os árabes, enfim, todos eles ouviram o quê? Falar na própria língua que eles foram criados. Na nossa própria língua. Existe alguma tradução que fala na língua mãe, a que fala na nossa própria língua. Então, as nações que estavam aqui no dia de Pentecoste, os apóstolos aqui falaram sob a ação do Espírito Santo, em outras línguas. Então, veja bem, é o que está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 1, que o Espírito é o mesmo, mas ele reparte como quer. Ou em outro texto, operando Deus operando Deus, quem pode impedir? Então eu acredito que está ficando bem claro. O que a palavra de Deus nos traz para cada um de nós. Aí quem sabe alguém pode falar assim, mas Paulo ali, ele orientou que tinha que ter intérprete. Mas veja bem, na Bíblia Sagrada, não vamos encontrar nenhum registro de intérprete. E nem por isso eles foram desacreditados. E nem por isso o Espírito Santo deixou de operar maravilha no meio deles. Atos 19 e o versículo 6 e o versículo 7 diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. E estes eram, ao todos, uns 12 varões. Então, Paulo impôs as mãos sobre aqueles irmãos. E eles falavam línguas e profetizaram. Aqui não fala que teve intérprete. Eles falaram línguas. E esta línguas está no plural. E é um dativo. No Novo Testamento grego analítico, vai aparecer a palavra glossais. Analítico porque vai estar analisado. Mas qualquer Novo Testamento em grego que pegar, vai aparecer a palavra glossais. E se está glossais, uma língua sob a ação do Espírito Santo. Então aqui eles falavam em língua sob a ação do Espírito Santo. E não teve intérprete. E também quando vamos ali para Atos, no capítulo 10, e o versículo 8,
46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aqui também não teve intérprete. Estava irmãos da circuncisão, na casa de Cornélio. E Pedro tinha muita dúvida. E quando Cornélio, os irmãos ali, começou a falar em línguas, aí Pedro falou assim, olha, essas pessoas aqui não podem recusar o batismo, porque eles receberam o mesmo Espírito que nós recebemos. Eles estão falando a mesma língua que nós falamos, ou seria, eles estão falando sob a ação do Espírito Santo. E aqui não aparece intérprete. E esta língua aqui está no plural. Na Bíblia grega vai aparecer a palavra glossais, isto é, uma língua sob a ação do Espírito Santo. Voltando para Coríntios, no capítulo 14 novamente, nós podemos aqui ver os demais textos que seria o versículo 37 até o versículo 40, que diz assim: se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que eu ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, no versículo 27, aqui o apóstolo Paulo, ele disse que isso que ele está escrevendo, isso não é pensamento dele, isto é mandamento do Senhor. Ele orientou que deve ter cuidado para profetizar, deve ter conhecimento espiritual. Falou, olha, o que eu estou escrevendo, isso não é mandamento meu, é mandamento do Senhor. No versículo 38, mas se alguém ignorar isso, que eu ignore. Aí quando chega no versículo 39, fala assim, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Então é aqui Paulo está orientando. Não somente falar em língua, mas profetizar. Deveria ter ordem também. Ele disse que quando os profetas estivessem juntos, que os profetas fossem um de cada vez. Não era para todos falar junto. Que um falava e os demais julgavam. Se Paulo estava falando isso, porque na igreja de Corinto, também entre os profetas, estava existindo uma desordem. E Paulo foi bem claro, olha, deve fazer tudo com ordem e decência. Porque não estava existindo ordem e nem decência ali na igreja de Corinto. Então eu acredito que deve ter ficado bem claro, né? Porque baseado na exegese, o que temos que fazer? Temos que ter conhecimento do que estava acontecendo na época, para quem foi escrito na época, qual que era a cultura da época e qual é o idioma que foi escrito. Então foi escrito no grego. E quando pegamos o Novo Testamento grego, nesta língua aqui, de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, aqui está no singular. Aqui aparece a palavra glossê, e glossê está no dativo. Então isto é uma língua sob a ação do Espírito Santo. Paulo disse que não era para proibir. E que assim o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos e transmitindo a paz para todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir, e até lá.